Saudações, povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Mais jogo, dessa vez, decisão, Conference League, Chelsea pela Europa, Chelsea com vantagem mínima, mas é o que tem para disputar, é o terceiro nível da UEFA. Vamos passar por mais esse adversário, vamos resenhar mais um pouco história entre Chelsea e Copenhagen, dos confrontos, atletas, a Semana Blue, coletiva do Maresca. Vamos dar nossa dica cultural aqui. Hoje vai ter música da Dinamarca e vamos resenhar. Chelsea e Copenhagen, UEFA Conference League 2024-2025, fase de oitavas de final, é o segundo jogo de volta, depois da vitória dos Blues sem jogar bem lá na Dinamarca por 2-1, vantagem mínima, tomou um golzinho lá no final. E o Chelsea em Stamford Bridge nesta quinta-feira, 13 de março de 2025, às 17 horas, 17 horas pelo horário de Brasília, 20 horas no Reino Unido e 21 horário de Copenhague, na Dinamarca. O mundo inteiro vai poder assistir aos Blues, os Leões de Londres contra os Leões de Copenhague. A partida está definida, vai ser transmitido mais uma vez pela Kazé TV. Quero começar dizendo que uma leve introdução para essa nossa resenha é o seguinte: o Chelsea Futebol Clube, né, vai passar agora nessa semana por mais uma decisão, né, de vaga em uma competição europeia. O nosso orgulho de Londres, Chelsea Futebol Clube, e alguns torcedores podem considerar o valor dessa competição UEFA em que o Chelsea está inserido na temporada 2024-2025. Mas cada jogo, cada momento em que os Blues estiverem em campo, vale a pena acompanhar e torcer. O Chelsea é um grande entretenimento e a gente gosta muito de ver o Chelsea Futebol Clube jogar. O Orgulho de Londres estará em casa na quinta-feira, dia 13 de março, 3 dias após a sua data de fundação, para jogar e confirmar esse avanço, né? Mas não tem nada ganho. Que o Chelsea consiga essa confirmação para a fase de quartas de final da UEFA Conference League, porque após o jogo na Dinamarca, boa vantagem, um gol, tomou aquele golzinho com a nossa defesa olhando a bola passar no alto, gol de zagueiro brasileiro, é um destaque do time, vamos falar dele logo mais, e construída, né, sem o time jogar bom futebol. Está sendo uma constante no Chelsea. O Chelsea não tem jogado um bom futebol, não está se apresentando bem, e só precisa essa vantagem mínima ser administrada para depois, né, saber se o Chelsea vai viajar para a Noruega ou para a Polônia na próxima fase de quartas de final, né, se o Chelsea vai jogar as datas de 10 e 17 na Noruega ou na Polônia. Na semana de data da fundação do clube, né, nosso orgulho de Londres, o Chelsea Futebol Clube, deve, e eu torço muito para que o clube nos dê a grande massa de torcedores do mundo afora, dê um presente se classificando para as quartas de final e mantendo esse caminho até Wrocław, na Polônia, onde vai ser disputada a final, lá no mês de maio, no dia 28 de maio. Então, é Chelsea e Copenhague, vamos resenhar e vamos falar de futebol. O Chelsea, desse vício, é Conference League, é Chelsea Futebol Clube,
é a bandeira azul, sempre lá no alto. Início de resenha, gostaria de pedir aquele apoio, aquele reforço nas redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Threads e o Blue Sky. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, onde já tem muita coisa lá, inclusive a resenha de Chelsea 120 anos, foram quase 3 horas de papo com o professor Anderson, um Blue fanático lá de Recife. Passamos por todos os ciclos do Chelsea, algumas discorremos melhor, outras apenas citamos, mas não ficou de fora as conquistas, glórias, derrotas, algumas tragédias. Falamos de grandes personagens. Recomendo Chelsea Fan BH 1905 no YouTube e ainda Spotify e Amazon Music. O cardápio vasto, áudio, texto e vídeo. Vamos resenhar, porque na quinta-feira à tarde, dessa vez num horário melhor. Se o jogo da semana passada em Copenhague foi às 14h45 pelo horário de Brasília, dessa vez no horário em que estamos habituados, às 17 horas, na Cazé TV. Então, vamos resenhar. Ativei para a tela e vamos falar de Chelsea Football Club. Já vou registrar a presença da galera chegando aqui. O Alisson, Dalmolin, nosso vovô blogueiro, tá aí. Vamos resenhar. Salve, salve, Dalmolin, salve, salve aí. Tem umas notícias aqui, porque o Enzo Maresca deu coletiva hoje, né? Ele falou sobre alguns jogadores, alguns atletas. Na coletiva do Maresca foi a seguinte, né? Palmer, ele atualizou, porque Cole Palmer, Reece James e o Christopher Nkunku não haviam treinado na terça-feira. E aí, todos de volta à última sessão, pré-jogo contra o Copenhague desta quarta. Então, Maresca disse que todos estarão presentes, mas ainda plantou dúvida e não sabe. Disse que, porém, alguns podem ser utilizados. Aqui, perguntado se o motivo pode ter sido doença, o nosso treinador disse sim. Provavelmente sim. O Maresca desconversa muitas coisas, na coletiva de imprensa dele. Olha só. Aí, perguntado se isso preocupa para o jogo dessa quinta-feira contra o Copenhague, o Maresca respondeu: como já disse, ontem não estavam aqui, hoje treinaram conosco. Amanhã veremos se vamos utilizar algum deles. Não sei, em vez de abrir o jogo, não sei para que manter esse suspense. O Chelsea é o melhor time dessa competição, é o time mais forte, apesar de estar apresentando um futebol tão ruim. É o Maresca plantando dúvida para o jogo contra o Copenhague, Sobre desfalques, tem o Malo Gusto que está lesionado, do que jogou lá na Dinamarca, então o Malo Gusto está fora, além de Jackson, Gill e Madueke que seguem fora, só voltam após a data FIFA. O Lavia, foi perguntado sobre o Lavia também, ele está fora porque o Lavia não foi inscrito, já que o Cole Palmer foi inscrito, o Romeu Lavia está fora, não está inscrito nessa competição, desde o início ele não foi inscrito sequer. E o Enzo Maresca deixou dúvida no gol. Perguntado sobre quem será o goleiro, olha aí o Maresca de novo. Vamos ver, para ser sincero, ainda não decidi, temos mais 24 horas. Os dois são muito bons. Eu vou perguntar para a galera aqui, os dois goleiros do Chelsea são muito bons? Robert Sanchez é muito bom onde? Me digam, por favor. É o Enzo Maresca sendo político. Para mim, ele vai tomar a pior decisão delas, que é escalar o Robert Sanchez mais uma vez. Então, é por aí, sobre a coletiva. Alguns jogadores ficaram fora de treinamento, já retornaram, mas Palmer seguramente vai para o jogo, o Reece James também e o Nkunku também, Aí vamos seguindo aqui. Antes de dar o contexto da Conference League, registrar a galera aqui. O Gabriel Felipe, sempre aí, tá aí, ó. Tá, o Alisson, o Dalmolin. O Alisson falou: rapaz, valeu por avisar que a Cazé TV vai passar o jogo do Chelsea. Pois é, tá confirmado na Cazé TV. No jogo da semana passada, o narrador já havia informado que a Cazé TV iria transmitir. O Alisson mandou aqui outra, aqui, ó. Cadê a mensagem do Alisson? O Black acabou de ser eliminado mais uma vez para o Real Madrid. Eu ia dizer para o Chelsea atrás dele, porém no atual momento
nosso, ele também não acharia nada. O Oblak é uma obsessão de muitos torcedores aí, mas já passou a época, não vai, nunca, o Oblak não vai jogar no Chelsea, não. O Maresca gosta do Robert Sanchez, mas nosso goleiro já está sendo mais do que esquentado lá na França, é o Dodi Petrovic. O Félix Renan chegou. Dá o contexto aqui sobre a Conference League, né? Sempre é bom falar após cada resenha, porque cada episódio é diferente, então vamos falar aqui só para contextualizar. É o terceiro torneio de nível da UEFA, né? Lembrando, é Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Foi criado na temporada 2021-2022, o primeiro campeão foi o West Ham. Então está em sua quarta edição e esperamos todos que o Chelsea vença esse torneio. Em 2022-23, a Roma do José Mourinho foi campeã e em 2024-25 o grego Olympiacos ganhou. A Roma ganhou contra o Feyenoord e o Olympiacos venceu a Fiorentina. O Chelsea, grande favorito ao título em 24-25. Lembrando, 36 times iniciaram, fase de liga, né, 6 jogos para cada time, com adversários diferentes. 3 jogos fora, 3 jogos em casa. Depois, a definição da classificação foi do primeiro ao oitavo, oitavas de final. Primeiro ao oitavo colocado, oitavas de final direto. Do nono ao 24º, avançariam para um playoff, mais um jogo de mata-mata em 2 partidas. Do 25º ao 36º estariam eliminados. E depois seguem-se as fases de oitavas, quartas, semifinal e final. 2 jogos e de volta das oitavas até a semifinal. A final será em Wrocław, na Polônia, um estádio gigantesco com umas 60 mil pessoas. E esperamos que todos estejam lá. O nosso vovô blogueiro Alessandro Dalmolin já garantiu seu lugar na Polônia. Então, o Chelsea não pode fazer feio, né? O Gabriel mandou aqui, ó. Infelizmente não consigo acompanhar todas as lives. Agora mesmo estou no plantão, mas estou assistindo. Segunda, eu queria muito participar para comemorar o aniversário, mas estava de plantão também. Cara, não tem problema. Quando der, live não vai faltar, não. E vai ser sempre bem-vindo. Quando tiver livre, é só mandar a solicitação. Valeu? Show demais aí, Gabriel. Continua acompanhando a gente aqui. E vamos torcer para o Chelsea. Amanhã tem Chelsea. Oscar Montalvo. Boa, Oscar. E o vovô já mandou aqui, ó. Eu vou estar lá. Mas faltou o complemento da frase aí, pô. Mas que bom. E de lá nós vamos fazer resenha de aquecimento, Dalmolin. Vamos que vamos. Então, a Polônia, né? E o jogo contra o Copenhague, o jogo de ida lá na Dinamarca. Gostaram, pessoal? Será que alguém gostou daquele jogo? Nem o Enzo Maresca gostou. Os principais portais aí que cobrem o Chelsea não curtiram também. Primeiro tempo foi ruim. O Copenhague foi melhor. O Maresca até disse na coletiva de imprensa dele que surpreendeu com a mudança, né, tática de jogar, né, que eles jogam com linha de 4 contra o Chelsea, jogaram com linha de 5. Os caras jogaram no fim de semana, voltaram ao modo antigo, ao modo habitual que eles têm de atuar, né? Empataram em casa. Vou falar desse jogo quando der a semana os jogos do Copenhague. Professor, olha aí, eu vou dar uma olhinha, mandou aqui, agora sim. Eu vou estar lá, carai. Pô, tem que mandar a fase toda. Isso aí, Dalmolin, vamos que vamos. Então, o Maresca se surpreendeu. Os caras empataram no fim de semana e jogaram muito bem, né? Foram obedientes, seguraram o Chelsea em todo o primeiro tempo. E o Chelsea só conseguiu fazer seu resultado quando o Maresca botou a cavalaria, né? Fez mudanças no segundo tempo. Lembrando que ele apostou na dupla de jovens, né? O George e o Melka. Não conseguiram. Aí botou no segundo tempo o Nkunku, botou o Cucurella, colocou uma turma de cascudo lá que resolveram o jogo. No segundo tempo, Cucurella, James e o Enzo Fernandes se destacaram, né? No final, gol do adversário, aí com a zaga defesa do Chelsea todo olhando. 2-1, vantagem mínima para o jogo de Stamford Bridge.
Chelsea tem que jogar melhor, mas eu acho que o próprio Enzo Maresca não está conseguindo mais tirar isso dos caras. Não. O Dalmolin mandou aqui, ó. Londres, Varsóvia. De avião, Varsóvia até Wrocław. De trem, olha aí. 5 horas de viagem. Isso aí tudo, avião e trem, ô Dalmolin. Olha só. 5 horas de viagem. Já sai tomando cerveja de Londres e aí tá tudo certo. Mas que bom que você vai representar a turma Blue lá. Pelo menos me represente lá na Polônia. Vou dar uma olhada em mais uma final, porque o Chelsea estará nessa final em Wrocław, Polônia. Estádio bonito. Eu vou achar aqui a imagem do estádio. Vou mostrar para vocês e é um estádio bonito, viu? Alessandro Dalmolin vai estar lá. Vou achar aqui o estádio da Polônia. Vou mostrar, tá aqui, ó. Boa. Estádio bonito. Wrocław, Polônia. Essa é a final. Estádio onde será a final da UEFA Conference League em Wrocław, Polônia. Acho que tem outra imagem aqui. Vou procurar. Quem está no Instagram e depois lá no YouTube conseguir ver as imagens. E aí depois aqui, outra aqui, ó, muito boa. Deixa eu colocar certinho isso para a turma ver. Aqui, onde viagem para Wrocław começa. Aqui foi no início, né, da primeira rodada da Conferência League. Aqui, bonito estádio. Então é aí, dá uma olhada. É para aí mesmo. É para esse estádio aqui em que esperamos que o Chelsea vá. Wrocław, Polônia. Então o vovô vai fazer o seu blog lá e vão acompanhar e curta o canal dele aí, ó. Vovô Blogueiro no YouTube, Vovô Blogueiro ou Vovô Blogueiro no Instagram. Então é o Chelsea Futebol Clube pela Europa. Gostaríamos de estar no primeiro ou no primeiro. No segundo estávamos, mas o Manchester United nos tirou, né? Falta experiência no elenco, falou o Gabriel. Falta sim. Falta a turma de Glasgow, falta um cara como esse aqui, ó. Falta esse carinha aqui, ó. Pode mandar lá no ataque. Falta um carinha como esse. Vou transmitir a viagem no canal. Isso se o Chelsea passar. Ah, mas tá louco, vou dar uma linha. Vai passar, quer ver? Olha só. Os jogos das oitavas de final, né? Djurgården da Suécia contra o Pafos do Chipre. O Pafos venceu o primeiro jogo por 1-0. Lugano da Suíça contra o Celje da Eslovênia. O Celje venceu por 1-0. Aí, quem passar de Djurgården e Pafos enfrenta Lugano ou Celje. Rapid Viena da Áustria contra o Borac da Bósnia empataram em 1-1. Jogo agora em Viena. E o Cercle Brugge foi derrotado pelo Jagiellonian Białystok da Polônia, o Brugge da Bélgica e o Białystok da Polônia. Então, vantagem dos poloneses por 3 gols. A turma da Polônia aí, ó. Então, se passar, pensou, o Białystok é um Białystok, Betis, Vitória de Guimarães e Fiorentina são os adversários a serem observados, porque pode dar uma complicada para o Chelsea aí. Legia Varsóvia, da Polônia, contra o Molde da Noruega. Vantagem para o Molde por 3-2, abriram 3-0 e sofreram o gol. E o Chelsea contra o Copenhagen. Chelsea ou Copenhagen enfrenta Legia Varsóvia ou Molde. Então, Chelsea avançando para as quartas de final, viaja, né? Joga aí ou na Polônia ou na Noruega. E aí? E aí, Dalmolin? Tu prefere antecipar uma viagem para a Polônia ou quer dar uma volta? Quer regressar à Noruega depois de alguns anos? Diga aí, galera do chat, fica a pergunta. Quem vocês querem? Quem vocês gostariam de ter como adversário com o Chelsea passando? Legia Varsóvia ou Molde? Polônia ou Noruega? E ainda, Fiorentina da Itália contra o Panathinaikos da Grécia. Fiorentina perdeu o primeiro jogo por 3-2 lá em Atenas. E Vitória de Guimarães contra o Betis, empate em 2-2. Então,
Djurgården Pafos contra Lugano Celje, Rapid Viena e Borac contra Cercle Brugge ou Jagiellonian Bialystok, Legia Varsóvia ou Molde contra Chelsea ou Copenhagen, Vitória de Guimarães e Betis contra Fiorentina ou Panathinaikos. Esses aí são os jogos. Pafos do Chipre tem vantagem, Celje da Eslovênia tem vantagem, Rapid e Borac estão empatados, Jagiellonian tem vantagem sobre o Cercle Brugge, o Molde tem vantagem sobre o Legia Varsóvia, Chelsea vantagem sobre o Copenhagen, Panathinaikos em vantagem sobre a Fiorentina, Betis e Vitória de Guimarães empataram o primeiro jogo em 2-2. Jonathan Pereira chegou aí, salve, salve. Wrocław é a terceira cidade mais visitada da Polônia, bem turística. Aí, vai encher lá no dia 28 de maio, e com o Chelsea conseguindo chegar lá, vai ser melhor ainda. Eu não aguento mais ver o Chelsea fora da Champions, é inaceitável. Cara, então, nós sabemos de quem é a culpa, né? Todd Bowley é o nome da criança. Legia Varsóvia da porrada, Os ultras lá, turma deles, são danados. Noruega é mais tranquilo, mas bem mais caro. Noruega, estamos no mês de março, né? Próximo jogo. Noruega nesse período, Dalmolin, como é que tá o clima lá? Você que já visitou a Noruega. Tá frio lá agora? Como é que é o esquema lá no mês de março? Se puder responder. A semana do Copenhagen, né? Após registrarmos aqui os jogos e quem tem vantagem nas oitavas de final para essa semana de segundo jogo de jogos de volta. A semana do Copenhagen. No domingo, dia 9, os Leões dinamarqueses estiveram em campo, jogaram em casa no Parken Stadium e apenas empataram com o Soldersk. Difícil, hein? Desculpe, me perdoe, meu dinamarquês não é bom. Empataram em 1-1. O gol dos caras foi marcado pelo Victor Claesson e o empate sofrido aos 43 do Bjork. Então, 1-1. Perderam para o Chelsea em casa, depois empataram em casa, estavam ganhando e sofreram um gol. Sondersk 1, Copenhagen 1. Classificação da 3F Super League, né? Com esse empate, o Copenhagen perdeu a liderança. O Midland agora é o primeiro colocado com 42 pontos, 1 ponto à frente do Copenhagen. E o Sondersk é o 10º colocado. Se encerrasse a liga, ele estaria naquela parte, metade de baixo, onde disputaria playoffs de rebaixamento. Está em apenas 17 pontos. A liga dinamarquesa é disputada por 12 times. Os 6 primeiros playoffs de título, do 7º ao 12º playoff de rebaixamento. Então, pouquíssimos times. E o campeão, né, a distribuição de vagas europeias pela Liga da Dinamarca é a seguinte. O campeão da Liga ganha o direito de disputar a segunda pré-eliminatória da UEFA Champions League, o segundo e terceiro colocado, a segunda pré-eliminatória da UEFA Europa League, e o quarto colocado, playoffs, aqueles iniciais lá, da Liga Conferência. Então, na Dinamarca, 12 times, ponto corrido, 3 turnos, a 3F Super League da Dinamarca. É um futebol que não acompanhamos muito. Dalmolin respondeu aqui, sobre a Noruega. Diz que o clima na Noruega agora é entre 8 e 15 graus. Então, frio, né? 7 horas de sol por dia só. Escuro ainda. Mais ou menos. Agora aqui tá 4 graus. Já tô de camiseta. Mas 4 graus é... porque você tá acostumado, você já criou casca, né? Já tá calejado aí. 4 graus é muito frio, cara. Muito frio mesmo. Histórico, né? Geral. Dalmolin, você assistiu algum jogo do Chelsea contra o Copenhagen? Provavelmente todos os quatro não, dois de Stamford Bridge pelo menos, né? O total, o histórico geral entre o Chelsea e o Copenhagen, agora registram 5 partidas.
com 3 vitórias do Chelsea e 2 empates. Então, os dinamarqueses não conseguem bater os Blues, não. O primeiro jogo aconteceu em 22 de outubro de 1998, em Stamford Bridge. O Chelsea e o Copenhague empataram em 1-1 pela UEFA Cup Winners' Cup, né, a taça dos vencedores de taça da temporada 1998-1999. O segundo jogo aconteceu em Copenhague, no Parken Stadium, e o Chelsea venceu por 1-0. Terceira partida aconteceu no Parken Stadium novamente, foi pela UEFA Champions League, nas oitavas de final, em 22 de fevereiro de 2011, e o Chelsea venceu por 2-0, lembram, 2 gols do Nicolas Anelka. O quarto jogo, na semana seguinte, o Chelsea venceu por... Na semana seguinte, não, 3 semanas depois, o Chelsea venceu o jogo, o Chelsea empatou em 0-0 no dia 16 de março. Então, aí, quase 14 anos, Chelsea e Copenhague haviam jogado, empataram em 0-0. Chelsea avançou até as quartas de final, sendo eliminado pelo Manchester United depois. O quinto jogo aconteceu nessa temporada 24-25, foi na semana passada, em 6 de março, e o Copenhagen deu trabalho para o Chelsea, estava deixando o campo com uma desvantagem que eu consideraria irreversível em Stamford Bridge, mas os caras fizeram um gol no finalzinho. Na UEFA Conference League, a primeira vez que o Chelsea disputou, e o Chelsea leva vantagem de um gol. Não existe mais gol fora de casa, então se o Copenhagen fizer 1-0, penalidades, prorrogação, todas essas coisas. Então, o Maresca tem que tomar cuidado, é melhor não arriscar e colocar em campo o melhor time que tiver, para a gente ganhar isso logo. O Dom Molin respondeu: eu estava nos dois em 98, em Stamford Bridge e nos outros. Boa, que bom. Então eu vou falar de um jogo aqui, ó, que eu separei aqui, um dos tópicos da nossa resenha é Chelsea e Copenhagen, né, jogos em Stamford Bridge, tá? O primeiro, este da quinta-feira, dia 13, será o terceiro jogo entre Chelsea e Copenhagen em Stamford Bridge. O primeiro aconteceu, né, citado aqui só a data e o resultado, mas eu vou dar a ficha técnica dele aqui, ó. 22 de outubro de 1998, também uma quinta-feira, né? Era um torneio inferior, era um outro nível, né? Era o terceiro nível também de Europa. UEFA Cup Winners' Cup, segunda rodada, jogo de ida. 21.207 pessoas em Stamford Bridge, uma delas era o vovô blogueiro Alessandro Dalmolin. Gols de Marcel Desailly e Bjarne Goldbæk. 1-1, Chelsea 1, Copenhagen 1. O Goldbæk marcou o gol aos 81 e o Desailly empatou aos 90. Olha o Chelsea. Olha o Chelsea aí, Dalmolin, que escalação. Ed de Goey, Albert Ferrer, Franck Leboeuf, Marcel Desailly, Graham Lessor e Gustavo Poyet. Dennis Wise, Roberto Di Matteo, Gianfranco Zola, Pierluigi Kaziragi e Brian Laudrup. Brian Laudrup, ex-Copenhagen, né? Treinador, Gianluca Vialli. O Vialli fez 2 substituições naquele jogo, colocou o Dan Petrescu no lugar do Ferrer e o Tori Andre Flor, norueguês, no lugar do Pierluigi Kaziragi. O Copenhagen tinha o Stengar, Rieder, Elmedal, Harin Nielsen, Hemmingen, Royer, Goldbæk, tem história nos Blues, e o David Nielsen. Técnico, Kim Brick. O Chelsea, primeira vez que enfrentou o Copenhagen em Stamford Bridge, não venceu. 1-1, estava perdendo aí, e o Marcel Desailly evitou a derrota dos Blues. O segundo jogo em Stamford Bridge foi no dia 16 de março. Então, já estamos aí, né? Hoje estamos na data de 12. Estamos na semana aí, 16 de março. Então, já são 14 anos dessa partida. O UEFA Champions League 2010-2011, oitavas de final, era o jogo da volta.
O Chelsea havia vencido na Dinamarca por 2-0, mas dessa vez não saiu do zero, ninguém melhorou o placar, 0-0. 36.454 pessoas assistiram o empate entre os ingleses e os dinamarqueses. O Chelsea tinha. Aí é duro, né? Com o time que o Chelsea tem hoje, ter que registrar essa escalação aqui. Mas vamos lá, né? Chelsea de 2011 contra o Copenhagen. Peter Cech, Ashley Cole, Ivanovic e Bozingua. John Terry, Zirkov, Lampard e Mikel, Ramírez, Anelka e Didier Drogba. Técnico era Carlo Ancelotti, que realizou 3 alterações, 3 substituições naquele jogo. Esse ano no lugar do Mikel, o Malodá no lugar do Zirkov e o Torres no lugar do Nicolas Anelka. O Copenhagen tinha na defesa um quarteto sueco, Willan, Biggs, Bergström, Antonsson e Vid. Na miolo ali de meio campo e laterais, o Jorgensen e o Jesper Grønkjær dinamarqueses. Tinha o brasileiro Claudemir no meio campo, o Vist, o Vigar dinamarqueses meio e ataque, Bolanhos costarriquenho e o Indoye atacante senegalês. O técnico era o Ståle Solbakken. Também realizou 3 substituições e uma delas foi colocar em campo o brasileiro César Santin, que entrou aos 74 minutos no lugar do Martin Vigar, atacante. Então, o Chelsea contra o Copenhagen em Stamford Bridge, 2 empates. Em 98, 0-0 e em 2011, 1-1. Nesta quinta-feira, dia 13, o Chelsea também não vai precisar ganhar do Copenhagen, não. Mas é bom já garantir, porque a vantagem é mínima, né? O Dalmolin falou aqui, ó. Eu já tinha registrado, né? Tava os 2 em 98, Stamford Bridge dos outros. O time de 98 bate de 10-0 o atual. E é até sacanagem comparar. Não existe comparação, não. É só um registro mesmo. E o de 2011, então, nossa. Vou repetir aqui, ó. Cech, Ashley Cole, Ivanovic e Bozingua, Terry, Zirkov, Lampard e Mikel, Ramírez, Anelka e Didier Drogba. Aí entraram o Essião, o Malodá e o Fernando Torres ainda. Torcedor do Blue, em 2025 tem que aguentar, né? Esse time, como caiu tanto. O Chelsea doutrinador da Europa virou um Chelsea mediano. O Chelsea mirava Real Madrid, Manchester United, Barcelona. E hoje, parâmetro do Chelsea, da turma que manda lá, é o Brighton e Hove Albion. É de doer, né, o Alessandro Dalmolin. Avançando, jogador em comum, né? Foi citado o Brian Laudrup na resenha da semana passada, também foi citado o Bjarne Goldberg, Brian Laudrup e tantos outros jogadores que têm muita história. Mas eu vou citar aqui uma resenha de jogador em comum, um cara que ele jogou muita bola no Chelsea, estava o início da era Abramovich, lá no ano 2000, tem muita experiência jogando até em outras equipes da Inglaterra, mas quando foi jogar na Dinamarca, ele não entrou em campo, né? Eu vou falar de Eidur Gudjohnsen. Quem aí lembra de Eidur Gudjohnsen? Salve aí pro Rafael e pro meu xará Cris, que o Dalmolin disse, dói o coração. Chelsea mirava Real Madrid e hoje mira o Brighton. É difícil, dá pra engolir isso não. Você tem que mudar o mais rápido possível. Então, deixo a pergunta para a turma aí. Quem aí se lembra de Eidur Gudjohnsen? Né? Eidur Gudjohnsen, islandês, atacante, parceiro de Jimmy Floyd Hasselbaink entre 2000 e 2000. Em 2000 saiu o Hasselbaink. O Gudjohnsen jogou entre 2000 e 2006 no Chelsea. O Jimmy Floyd Hasselbaink jogou entre 2000 e 2004. Então eles foram 4 anos parceiros de ataque. No Chelsea, entre 2000 e 2006, o Gudjohnsen entrou em campo 263 vezes e marcou 78 gols. No Copenhagen, ele teve uma passagem curiosa. Ele não jogou. Olha só. Não entrou em campo.
Ele foi dispensado pelo Copenhague por não ter sido inscrito em tempo hábil para disputar a UEFA Europa League da temporada 15-16. Interessante, né? Ele treinou no time durante uma semana, mas o prazo acabou vencendo de inscrição e o Copenhague o dispensou por só poder utilizá-lo em competições continentais no mês de janeiro. Isso caso o Copenhague avançasse, né? Então precisava contar, então. Só poderia usá-lo em 2015. Caso o time avançasse. Não permaneceu no clube. Né? Eu achei essa matéria, resgatei ela, do jornal Lance, de 21 de outubro de 2016, dá o crédito aqui, quem quiser buscar o Lance de 2016, matéria publicada às 15 horas e 54 minutos. Então, o Edu Gudjohnsen é um grande atacante, né? Tem história aí, depois saiu para o Barcelona, né? Na Inglaterra, o Gudjohnsen ele tem passagens, né? Jogou além do Chelsea no Tottenham, na temporada 2009-2010, foram 14 jogos e 1 gol. Jogou pelo Stoke City também, na mesma temporada 2010, não, na temporada 2010-2011, foram 10 jogos apenas. No Bolton Wanderers ele jogou em 2 momentos. 1998 até 2000 e depois na temporada 14-15. Foram 97 jogos somados nesses 2 períodos e ainda 32 gols. O Gudjohnsen é ali, está no hall dos atacantes de alto nível do Chelsea Football Clube. 5 clubes ingleses defendidos pelo atacante islandês. Aposentado em 2016, o Gudjohnsen, atualmente ele tem 46 anos e jogou 443 jogos e marcou 184 gols na carreira. Entre os anos de 2019 e 2021, ele foi auxiliar técnico da seleção de base da Islândia, seleção sub-21, e em 2012 ele foi treinador profissional. Em 2022 ele foi um treinador profissional. Ele treinou a equipe do Hafnarfjordur. Islandês é complicado, dinamarquês e islandês eu não estou fluente não. Então, Hafnarfjordur. 16 jogos e 6 vitórias, é um time da primeira divisão da Islândia. O campeonato da Islândia tem 12 equipes também é dividido entre 6 primeiros disputam ali um playoff para título e do 7º ao 12º disputa também um playoff de rebaixamento. O Hafnarfjordur ele encerrou a liga nessa temporada na 10ª posição, mas já sem o Gudjohnsen, que deixou o clube, outro treinador. Inclusive disputou até playoffs de Conference League, né, naquela primeira edição da Conference League. Então, Edu Gudjohnsen foi o nosso jogador em comum, cara do tópico de jogador em comum. Chelsea e Copenhague. A passagem dele no Copenhague foi curiosa, por falta de tempo, ele tempo hábil, não disputou a UEFA Europa League da temporada 2015-2016. Edu Gudjohnsen, grande nome. O Chris chegou, deu boa noite dele, e o Alisson mandou aqui, ó, desses atuais jogadores que temos no Chelsea, só se salva um ou outro. É contado no dedo. Salva o Reece James, o Enzo Fernandes, o Caicedo, o Cucurella, o Nkunku salva, Cole Palmer, claro, melhor do time. Isso eu estou falando da turma de titulares, né? Pois é. Goleiro, infelizmente não temos o goleiro não. Da turma de zaga ali, desculpa, dos zagueiros, Fofana, Badiashile, Covil. Levo fé no Covil, pode ficar. Mas de zaga, se chegar gente boa, pode trocar tudo. Mas essa é a casca do Chelsea. É isso mesmo, você tem toda razão, Alisson. Dá para contar no dedo mesmo e não preencheu as 2 mãos, não. Só falta do Gudjohnsen. Só falta do Gudjohnsen. O que é só falta do Gudjohnsen, Cris? O que o Cris perguntou aqui? Boa noite, Cris. Vamos lá.
Ah, tá, sinto falta do Good Olsen. Sim, ah, beleza. Foi um jogador de alto nível, né, Cris? Hasselbank foi quem me motivou a torcer para o Chelsea. Tá, foi um bom motivo, né? O cara que conheci o Chelsea, primeira vez que eu vi o nome Chelsea, vi gols do Chelsea, foi em 1995, 96, assistindo o Cartão Verde nos finais de semana, no programa da TV Cultura, que tinha o José Trajano, o Juca Kfouri, o Flávio Parado. Eles mostravam gols da Premier League e mostravam, quando tinha gol do Chelsea, mostraram alguns gols do Ruud Gullit. O Ruud Gullit fez poucos gols com a camisa do Chelsea, acho que 7, se não me engano. E aí, ele Chelsea. Mas o cara que me fez ser um fanático, acompanhar muito o Chelsea, esse cara aqui de cima aqui, ó. Esse marfinense aqui, ó. Que é o quarto maior goleador da história do Chelsea, sabiam? O primeiro é Frank Lampard, com 211 gols. O segundo é Bob Tumblin, com 202 gols. O terceiro é Kerry Dixon, com 193. E o quarto maior artilheiro da história do Chelsea é Didier Drogba Teble, com 164 gols. Tá? É impressionante esse moço. Tem caras que eles não deveriam aposentar do futebol, não, né? Tem caras que deveriam ter vitalidade para jogar sempre. Didier Drogba e Yves Drogba Teble. Sobre aqui, ó, aos números do Drogba, porque no dia 11, né, na terça-feira, ontem, foi aniversário nessa lenda de Didier Drogba, né? 47 anos ele completou. Olha aí, o Didier Drogba, 47 anos de idade. A gente chegou no Chelsea, tinha 27. Olha os números do Didier Drogba que eu peguei aqui, tá aqui na mão. 381 jogos com a camisa do Chelsea, 164 gols, 86 assistências, venceu 4 Premier Leagues, 4 FA Cups, 3 ligas, 3 Copas da Liga, uma Champions, e aí ele saiu. Foi 2 vezes o melhor jogador, né, da Premier League, 2 vezes melhor africano, 2 vezes, uma vez melhor jogador do Chelsea e uma vez, né, foi eleito pelos jogadores do Chelsea. Então o cara é super ídolo demais, o Didier Drogba. A lista aqui, ó, de atletas, de ficha dos 10 grandes goleadores, ela tá aqui. Vou registrar aqui para todo mundo e vou mostrar também, só para deixar certo para todo mundo ver. Olha só, os grandes goleadores da história do Chelsea estão aqui. Frank Lampard, 211. Bob Tumblin, 202. Kerry Dixon, 193 gols. Didier Drogba, 164 gols. O quinto é Roy Bentley, artilheiro da Liga, né? League Division 1 de 1954-55. Foi o comandante, o cara que deu o primeiro título de campeonato inglês para o Chelsea. Roy Bentley, 150 gols. Foi jogador que defendeu a seleção da Inglaterra na Copa de 50, jogou aqui em Belo Horizonte, esteve no estádio de Independência, foi um dos derrotados pelos Estados Unidos lá no Horto, quando os Estados Unidos venceu por 1-0. O sexto maior goleador, olha aí, ó, Peter Osgood, também 150 gols, seguido por Jimmy Greaves, com 132. O Jimmy Greaves, olha só, ele é o sétimo maior goleador do Chelsea e é o maior, acho que é o maior segundo agora, acho que o Harry Kane passou ele, goleador do Tottenham. Ele saiu do Chelsea e foi para o Tottenham. O oitavo colocado aqui é o George Mills, 125 gols. Eden Hazard é o nono, com 110. E Jimmy Windridge, 10º colocado, com 108 gols. Olha só. Não, eu falei errado aqui. George Mills, é isso mesmo. Isso aí. 125 gols é o George Mills. E o 11º
maior artilheiro, tá vendo aqui, ó, é o George Hillsdon. Então, Lampard, Tamblyn, Dixon, Drogba, Bentley, Osgood, Windridge, Hazard, Mills, Hazard e Windridge. O top 10 de artilharia do Chelsea é muito gol, né? Lembrando que Windridge e Mills foi daquela primeira geração de goleadores do Chelsea, entre os anos de 1905 e 1920, por aí. Muita história o nosso Chelsea Futebol Clube, né, pessoal? Chelsea é viciante. Chelsea é um vício. Alisson falou aqui. Mudar como, querido? Acho bem difícil o Chelsea voltar ao topo com esses americanos no poder do clube. Então ferrou tudo, porque eles não vão sair nunca mais. Eu mesmo não acredito enquanto eles estiverem em frente aos Blues. Vamos ser coadjuvantes. Esse modo operandi deles, né? A longo prazo, desenvolver atletas do Chelsea. Então, o Molim, 40 anos aí vendo o Chelsea. O Chelsea alguma vez já foi time de desenvolver atletas para negociar. O Chelsea sempre foi um time para desenvolver atletas para o seu próprio time, numa outra época de futebol, não visando lucro. Com o Roman Abramovich, até que tinha uma base boa, que ganhava muita coisa na Europa, e como o Chelsea só comprava jogadores prontos, eles não tinham chance, mas estão espalhados aí pela Premier League, por várias ligas, às vezes do leste europeu mesmo, muitos caras que jogaram no Chelsea. Mas com Todd Bowley, quer fazer o retorno, né? É a pena. Chelsea se tornou um coadjuvante. De 2022 para até agora, se tornou sim um coadjuvante. O SH7 aqui, ó. Chelsea consegue a vaga para Champions? Eu, quando iniciou a temporada, achei que não. Eu ainda acho que não. Tá complicado. Porque do jeito que o time tá jogando, tá ali na quarta colocação, na teimosia, sabe, meu cara? É quarto colocado. Depende dos caras. O Chelsea tem que jogar melhor para seguir. Eu não estou acreditando nessa não. Mas nesse futebol aí, aquele Chelsea que encerrou jogando bem a Conference League e que jogou a Premier League até dezembro, consegue vaga na Champions League fácil. Agora, esse Chelsea que joga mal, também está jogando mal e está ganhando, né? Jogou mal contra a Copenhague, jogou mal contra o Leicester. Tá difícil. Eu não acredito em vaga na Champions League, não. A galera aí tá sendo otimista. O que o Hazard jogou também é um absurdo. Do primeiro ao último dia. Jogou muito o Eden Hazard. E conseguiu, né, se inserir entre os 10 maiores goleadores, né, o Eden Hazard. Diógenes, salve Diógenes. Seja muito bem-vindo. Fala aí. Muito boa noite. Frank Show Lampard, nosso maior artilheiro. Tá aqui, eu vou te mostrar o Frank Show Lampard aqui. Eu tenho essa foto dele, autografada. Consegui, enviada pelo Leandro Guedes, lá do Rio de Janeiro. Deixa se tá para pegar aqui, ó, o autógrafo dele aqui. Leandro encontrou com o Lampard na Copa de 2014 e o Frank Lampard enviou. O Leandro, ele me deu essa aqui. Além de tantas outras que foram autografadas, ele me enviou essa aqui. É um grande item. Eu tenho essa foto do Frank Lampard e tenho uma camisa do Kai Havertz, de 2021, que foi cedido pelo André Willis, daqui de BH, comando da Chelsea BH, que recebia os kits, as caixas box lá do Chelsea. Então, tem aqui, Frank Lampard, uma foto do Lampard autografada. O Alisson mandou aqui, ó, não sei você, mas acho que se o Drogba não tivesse saído para ir ao Galatasaray, ele pegaria o segundo maior artilheiro do Chelsea. É verdade, só que tem uma coisa aí, o Drogba ele não saiu do Chelsea para ir para o Galatasaray. Ele saiu do Chelsea, foi para o Xangai Shenhua, e aí, depois, na China, ele foi para o Galatasaray e jogou lá 2 anos. Lembra que o Didier Drogba enfrentou o Chelsea numa Champions League? Naquela Champions League de 14, nas quartas de final? Didier Drogba voltando a
Anfield, olha só. Falando em Anfield, a turma do Liverpool tá de cabeça inchada, né? Foi eliminada, né? Mas já estão com essa Premier League no papo. Voltou a Stamford Bridge, acabou sendo eliminado naquela época. O time do Drogba no ataque e Felipe Melo no meio campo. Era o time do Galatasaray, que tinha ainda o Wesley Sneijder no meio campo, né? Era um bom time aquele do Galatasaray. Mas não dava, não. Ele faria muito gol. Ele voltou em 2014, fez poucos gols, fez um golaço de cabeça contra o Manchester United em Old Trafford e foi campeão da Premier League, né? 14-15 com o José Mourinho. Didier Drogba, vou pegar aqui, da noite épica, dois caras aqui. Mil Ramírez, o melhor brasileiro da história dos Blues, e Didier Drogba comemorando o gol do Ramírez após a assistência do Frank Lampard. Aí, ó. Lá no Camp Nou. Que camisa épica, linda, né? Ramírez e Drogba. É isso. Chelsea Futebol Clube. Esse vício, né? Esse vício. Dalmolin, Jimmy e Rodel. Apesar de terem feito muito pelo Chelsea, são mais ídolos do Tottenham. Jimmy... Meu Deus. Deu branco aqui, rapaz. Eu acabei de falar o nome do homem. Deixa eu pegar aqui, Dom. Pelo amor de Deus. Cadê o nome do homem? Jimmy Greaves. Agora veio, Jimmy Greaves. É ídolo do Tottenham demais, né? Mas ele tem uma média, ele conseguiu se inserir entre os 10 maiores goleadores de Chelsea e de Tottenham. Jimmy Windus, que meu Deus do céu. Jimmy Greaves morreu em 2021, né, Domalin? Teve homenagem para ele numa semana no Tottenham Stadium e na semana seguinte no Stamford Bridge. E o Glenn Hoddle também. Glenn Hoddle, treinador de seleção inglesa, mudou o Chelsea, ídolo do Tottenham, campeão europeu, né, de Supercopa da UEFA nos anos 80. Glenn Hoddle, que tem carreira na França, foi jogador do Mônaco. Grandes histórias. Eu digo sempre para a turma aí, se puder acompanhar o Chelsea Fan BH, principalmente no Instagram, e ter alguns vídeos, né, na playlist de Gigantes do Chelsea no YouTube, Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. Vem a playlist de Gigantes do Chelsea, treinadores blues, lendas do Chelsea, e os textos também no meu perfil. Tem sempre o resumo da carreira desses jogadores aqui. Modéstia à parte, tem uma bela história registrada aqui. Chelsea sempre foi comprador, estava respondendo aqui o Dalmolin, né? Muito poucos jogadores só eram aproveitados da base. Recentemente, com o Abramovich, a base vencia muito aquela UEFA Champions League Youth, né? Nos anos 60, 70 e 80, tinham muitos escoceses e irlandeses, verdade. Um escocês dos anos 60 e 70 era o lateral esquerdo Ed McCready, que foi treinador do Chelsea nos anos 70, revelou Ray Wilkes. E nos anos 80, o Pat Nevin foi um dos grandes escoceses, né, do time. É um ídolo, é uma lenda. O Diógenes, caramba, que é a foto do Frank. Vou mostrar mais uma vez. Ver se dá para você pegar aqui o autógrafo aqui. Frank Lampard, aí tem entre o autógrafo aqui tem no meio, no finalzinho tem um 8. Frank Lampard 8. Camisa de 2013, 14. Camisa de 13 e 14. Chelsea terceiro colocado. Didier batia até falta, velho. Tecnicamente o cara era acima da média. Ô Diógenes, acabando a resenha aqui, você tem a missão de ir no YouTube e procurar o vídeo, né? Chelsea versus Chelsea 1, Portsmouth 0, final da FA Cup de 2010. O Chelsea ganha no segundo tempo, gol de falta do Didier Drogba, um golaço, um calor em Wembley. Tava lá da Dalmolin. Um calor em Wembley, caras. A bola bate na trave, pica, cai para dentro do gol. O David James não conseguiu alcançar.
Didier Drogba decidiu mais uma final de Copa para nós. Era muito acima da média. Eu tava nessa semi lá em Barcelona. Chorei mais do que o Luigi. Tá aqui, ó. Segura que vem chocolate aí, amigo. Aí. Drogba e o Ramírez. Foda, né? E nostalgia. Tem que mostrar essas fotos aqui, Domolim. Esfregar na cara do Todd Bowley. Fazer ele colocar o time no lugar. É isso aí. Vamos falar de destaques, né? De Chelsea e de Copenhague. Da equipe do Copenhague eu separei um jogador. Do Chelsea eu vou dar uma mais geral no contexto do time. No Chelsea, no Copenhague, o destaque fica para o jogador zagueiro brasileiro Gabriel Pereira. Tem só 24 anos, é a primeira temporada dele no Copenhague. Ele usa a camisa 5, ele marcou, né, o gol lá na Dinamarca. Ele já tem 8 jogos nessa Conference League, marcou esse gol, né? Gol contra o Chelsea. Ele é lá de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. É a primeira temporada dele pelo Copenhague, é um titular, 29 jogos, já marcou 3 gols na temporada. E antes de atuar na Dinamarca, ele passou uma parte da vida dele em Portugal. Ele jogou na equipe do Gil Vicente, uma das equipes foi o Gil Vicente, ex-jogador do Volta Redonda. Então, é um cara que demonstrou ser bom de cabeça. Então a defesa do Chelsea tem que ficar aí esperta e tomar cuidado com as bolas aéreas, eventuais bolas altas do Copenhague. Gabriel Pereira, zagueiro, camisa 5 do Copenhague. Vamos observar ele nesta quinta-feira. Os destaques do Chelsea, eu vou dizer o seguinte. Não vai ser dessa vez, não vai ser jogador nem nada. O destaque vai ser para essa forma em que o Chelsea jogar. Né? Dessa vez o destaque não vai para jogador não, vai para as medianas atuações do time. O Chelsea né? Chelsea está entrando em campo e saindo dele também com mais sorte do que juízo em seus resultados, sabe? Tá vencendo sem convencer. Alguém aí tem gostado das últimas atuações do Chelsea, mesmo nas vitórias? Me respondam com sinceridade. E só espero que o Chelsea atue bem diante de seu torcedor, né? Que a ponte cheia, meio de semana em competição europeia, mesmo que no nível 3. Nível 3 aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. UEFA Conference League, a Copa de Cor Verde da UEFA, que Todd Bowley e companhia nos colocaram. Atue bem e que o time mude dessa maneira e que o Enzo Maresca crie uma maneira de melhor desenvolver, porque o nível de competição, mesmo o Copenhagen, pô, é a liga lá da Escandinávia, é um time de uma maneira inferior. É um nível inferior. E pode muito bem ver a Londres e aprontar e sujar a água, né? Como diz aqui, dizem que o porco magro é que suja a água, né? É um ditado popular. Então, o Enzo Maresca tem que dar uma agitada nessa turma. Agora, eu não sei se ele, nas coletivas de imprensa, por ele estar muito protocolar, se ele está conseguindo motivar e vender esses jogadores aí. Não cabe mais a desculpa das lesões. Melhorou o time como o Cole Palmer. O que fez o Cole Palmer na Dinamarca? Foi só o esquema do Copenhague? Todo time marca o Chelsea pelo meio e aproxima as linhas e força o Chelsea a ficar chutando bola para cima. O Chelsea virou um time de individualidade. Então o Enzo Maresca tem que ver isso e fica o destaque para as atuações ruins. Então, o Chelsea retornou aos campos da Conference League e não mostra ser nem sombra daquela equipe que estava aplicando goleada em todo mundo na primeira fase da UEFA Conference League, terceiro torneio de nível UEFA. Então vamos ficar de olho no Gabriel Pereira, o camisa 5 do Copenhague, para ver se ele não apronta
marcando mais gols de cabeça nos Blues. O Dalmolin mandou aqui, ó. Em 2010, um animal derrubou minha cerveja na comemoração em Wembley. Abraço para Ian Tomlinson. Ele também estava feliz demais, né, Dalmolin? Aquele gol ali explodiu o Wembley. 100 mil pessoas, pô. A bola bateu na trave e morreu. O Wembley, com aquela rede toda quadradona, o gol parecia uma caixa de bombom. O Dalmolin mandou, manchou a camisa autografada do Zola. Pô, mas você ainda tem ela? Olha só. Vovô blogueiro Alessandro Dalmolin. Teve sua cerveja derrubada pelo melhor amigo e ainda manchou a camisa. Eu tô aqui usando nessa resenha, para quem tá no Instagram e depois no YouTube, ó, a camisa Chelsea da temporada 99-2000. Essa camisa aqui o Chelsea usou ela na campanha da Champions League. Foi com a camisa azul, o leão, símbolo antigo, patrocínio da Autoglass. O Dennis White fez gol em San Siro contra o Milan. E depois também ganhou do Barcelona e depois foi eliminado. Ganhou do Barcelona em Stamford Bridge e depois foi goleado. Um show do Rivaldo e do Luiz Figo, da turma toda lá no Camp Nou. Arbitragem, né? Estamos aproximando do final da resenha. A arbitragem está definida, vai ser romena e com árbitro que tem sobrenome de um gigante, lendário jogador blue. Quem vai arbitrar, quem vai comandar o apito e as regras de Chelsea e Copenhagen na quinta-feira, dia 13, será Radu Petrescu, árbitro romeno de 42 anos, já apitou 10 jogos nessa temporada, apitou alguns jogos de equipes inglesas e apitou jogo de Europa League, Champions League, então tem experiência, vai estar no seu primeira partida aí, segunda partida de Conference, né? Então 10 jogos na temporada, um jogo de Conference League, ele apitou os playoffs no dia 13 de fevereiro, apitou Borac 1, Olimpia Ljubljana 0, 2 jogos de UEFA Europa League, apitou Olympiacos 3, Karabakh 0 no dia 30 de janeiro e apitou Manchester United 2, PAOK 0 em 7 de novembro. Então, tem um jogo do Manchester e o segundo jogo, que envolvendo ingleses, também é um jogo da turma de Manchester, só que o lado azul. O Radu Petrescu, ele apitou Manchester City 3, Feyenoord 3, aquele reação surpreendente do Feyenoord, e apitou Aston Villa 1, Bayern de Munique 0, aquela bela vitória do Villa no estádio Villa Park em 2 de outubro de 2024. E ainda tem, já em seu currículo, pela Champions League, Benfica 0, Bolonha 0. Então, o árbitro está aí, experiente, 42 anos, lá da Romênia. Radu Petrescu será parente do ex-lateral direito dos Blues nos anos 90 e lateral da seleção romena, e disputou Copa do Mundo em 94. Dan Petrescu. Lembra do Dan Petrescu, Dalmolin? O Dalmolin respondendo sobre a camisa do Zola. Não, eu doei a camisa do Zola, do Viale e do Lampa para uma instituição de caridade. Foram para leilão e arrecadaram 1.200 libras. Boa! Contribuiu aí para ajudar pessoas. Muito bom. Que legal. Parabéns ao Vovô Blogueiro. Sigam aí, ó, o Vovô Blogueiro no Instagram e o Vovô Blogueiro no YouTube. E compartilhem e acompanhem os vídeos de viagem. Se inscrevam no canal dele, né? E aproveite Chelsea Fan BH 1905 também, dá aquela moral para acompanhar os vídeos lá. Mais de 480 vídeos, quase 490 vídeos já. Estou pensando em parar o canal com 500 para arredondar. Palpite para o jogo. Dá o seu palpite aí, Dalmolin. Eu acho que o Chelsea vai manter o seu joguinho mediano, protocolar, ruim, mas vai vencer por 2-0. Dessa vez, o Cole Palmer vai desempenhar melhor. Espero uma melhor atuação do Cole Palmer. Então, vou dar nome aos gols aqui. Cole Palmer e Christopher Nkunku. Palpite, Chelsea 2, Copenhagen 0. O Dalmolin diz que só guardou a camisa do Fábregas, que chegou depois.
é o seguinte. Se eu for BH, a gente faz aqui as nossas resenhas e sempre gosta de passar e falar assim, sobre dica cultural, né? Pode ser, geralmente elas são música, alguma dica de livro, às vezes é filme. E a dica cultural de hoje vai para o lado da música. Hoje vai ser dica musical. E como o Chelsea londrino, eu vou indicar The Clash, do John Strummer, do Paul Simonon, banda punk inglês. Eu tenho um disco ao vivo aqui do Clash, então eu indicação de faixas aqui. Além da super clássica Should I Stay or Should I Go, eu gosto muito de Train Vane e tem o super hit London Calling, Gangs of Brixton, mas uma música do The Clash que eu adoro ouvir é Train Vane. Gosta de The Clash? Dá uma olhinha, que mandou seu palpite aqui, ó. Eu sempre no 3-0. Mas esse Chelsea não tá fazendo a gente acreditar em 3-0 não. Tá bem complicado da gente acreditar nisso, mas que venha. Meu palpitinho 2-0, Palmer em Kunku. Aí, deixando essas sobre The Clash com as músicas, aí o Dalmolin falou, boa, London Calling, isso aí. E eu vou citar uma turma da Dinamarca. Na resenha da semana passada, eu indiquei um disco e um DVD do Royal Hunt. Nessa semana, a dica cultural e musical da Dinamarca vai por conta da banda de hard rock Pretty Mates. A banda de hard rock, veterana já, de 1981, tem elementos de heavy metal, heavy e hard, né? Dalmolin diz que ama The Clash, top 10 na discografia dele. Muito boa, The Clash tem tudo a ver com Chelsea, né? Então, o Pretty Mates é uma banda de rock da Dinamarca, de 1981, e é originária da cidade de Horsens, não é da capital, Copenhague. Horsens fica no leste da Dinamarca e é a 7ª maior cidade do país. A Dinamarca não é um país grande, mas tem ali o seu censo. Então, é a 7ª cidade da Dinamarca. O Pretty Mates segue em atividade, está tocando nos principais festivais aí. Seu líder e vocalista é o Ronnie Atkins, que venceu uma luta contra um câncer de pulmão e tem que tomar aí os seus cuidados para ir se mantendo ativo, vivo. Tem uma voz poderosa, o Ronnie Atkins. Está aqui um disco do Pretty Mates chamado Kidemaster, Pretty Mates. Mas eu vou... A dica de música, de faixa e de disco do Pretty Mates que eu quero mostrar para a turma aqui é um disco ao vivo chamado Made in Japan, um disco dos anos 80 que ele foi remasterizado e foi lançado. Então eu quero mostrar aqui um disco, o Kidemaster do Pretty Mates, banda dinamarquesa. Hard rock, muito bem cantado, Ronnie Atkins, recomendo, só curtir, é só seguir. E um descasso ao vivo é o Pretty Mates Made Japan. Vou falar dele aqui. O Pretty Mates tem 16 álbuns na carreira, né, na sua discografia, e a indicação de disco é o Made in Japan, da Future World Tour. Turnê do disco Future Road, de 1987, que na época era o segundo álbum da banda. Depois disso, então, eles já lançaram mais 14, né? O Made in Japan, Future Road Tour, foi relançado no ano de 2020, né? A dica de música é a Love Songs, que no disco ao vivo é a 4ª faixa
E no disco Future World, de 1987, é a música, é a faixa que abre o disco, né? Então, vou mostrar aqui a capa do disco, o Made in Japan. Vou salvar ela aqui e vou mostrar ela do jeito que tem que ser. Vou indicar a galera a ouvir Pretty Maids ao vivo. Pretty Maids ao vivo. Tem aqui um samurai na capa. Pretty Maids da Dinamarca. Made Japan. Disco ao vivo, relançado em 2010. E registra a turnê do disco Future World de 1987. Comemoração aos 30 anos dele, foi relançado. Quem tiver aí o Spotify, as principais mídias de streaming, é só seguir e curtir o Pretty Maids. É uma boa banda, eu ouço. Não ouço durante muito tempo, não. Tem períodos eu pego, ouço um Pretty Maids. Tem uma coisa do Pretty Maids, eles não têm muitos hits mundiais. E tem algumas músicas com refrões que marcam. Mas nada de maneira global, não. Pode-se dizer que é uma música, é uma banda de nível 3 do rock mundial, mas é uma banda superativa, daquele tipo que faz 100, 150 shows por ano, toca em todos os festivais europeus na época e é uma das grandes da Dinamarca. Então fica a dica, Pretty Maids, Made Japan, da Future World 2, e o disco de estúdio, o Future World de 1987. E ouçam Love Games, vocês vão gostar muito dessa faixa. Love Games, quarta faixa do disco Made Japan e a faixa de abertura do Future World. Fica assim, é a nossa contribuição de dica musical. E eu vou dar um bônus musical que aí não tem nada a ver com a Dinamarca. Aí já tem a ver com a minha paixão que eu tenho aqui, que é o Quarteto Mascarado de Nova York, o Kiss, né? Há 29 anos, no dia 12 de março de 1996, o Kiss lançava ao mundo esta obra-prima. Tá invertido, mas todo mundo percebe. Estou falando aqui do Kiss Unplugged. Kiss Unplugged. Acústico, que reuniu a versão, a formação original do Kiss, depois de 15 anos separado. Aí tá aqui na capa, ó, da esquerda para a direita aí, ó. Bruce Kulick, Ace Frehley, Paul Stanley no centro, Peter Criss, Gene Simmons, Eric Singer lá atrás, 4 aqui na frente, 2 bateristas, o acústico sensacional, aqui a contracapa, a turma toda aqui. Bruce Kulick, Ace Frehley, Paul Stanley, Gene Simmons e embaixo Eric Singer e Peter Criss. Nesse disco tem 15 faixas, tem pérolas, abre com Coming Home do disco Harder Than Hell e Plastercaster, Going Blind, Do You Love Me do Destroyer, Domino do Revenge, Sure Know Something do álbum Dynasty, World Without Heroes do Music from the Elder, Rock Bottom do Dressed Kill, See You Tonight, álbum do Gene Simmons solo de 78, I Still Love You do Creatures of the Night, Every Time I Look at You do Revenge, uma baladaça, 2000 Man, cover do Rolling Stones do disco Dynasty de 79, Bet de Destroyer de 76, e é uma das melhores versões de Bet aqui, porque ela tem ao vivaço todo mundo só nos violões. No finalzinho aqui, Nothing to Lose, do álbum de estreia da banda, o Kiss, e fecha com o hino Rock and Roll Night, com todos cantando. Então, Kiss Unplugged, olha só. (1996). Eu tenho uma história legal para contar sobre esse disco aqui. Aqui, a galera aqui. Kiss. Bruce Kulick, Paul Stanley, Ace Frehley, Gene Simmons, Peter Criss e Eric Singer.
E aqui o encarte, né? Com momentos. Então, para mim, esse acústico ele é imbatível. 29 anos, lançado em 96. Olha só, eu tive que comprar 2 vezes esse disco aqui. Porque a primeira versão que eu tive dele, eu tinha uma prima novinha na época, ela tinha seus 4 ou 5 anos. Eu, estudante, ralava para juntar uma grana para comprar disco, né? Qual estudante que nunca fez, né? Chego em casa e o meu disco está todo arranhado. Eu pego, coloco para tocar e começa aquela trava, na hora que eu olho o disco todo arranhado. Parece que passou um monte de brita nele assim. Tive que comprar outro. Até pouco tempo eu ainda tinha o disco arranhado aqui, mas desapeguei, joguei fora. Então, há 29 anos eu quis lançar isso aqui. E eu vou registrar aqui, pedir a galera dar uma moral, dar um crédito para o Podkiss. Podkiss BR, tá no YouTube, tá no Instagram e também, principal, no Spotify e Amazon Music e nos outros streams aí. O idealizador, o cara que manda tudo lá é o Gabriel Fulaneto, o Biel Fulaneto, e ele postou aqui hoje, né, no perfil do Podkiss, no Instagram, ó, 29 anos de Kiss Unplugged MTV. Então, já dando para ele o devido crédito ao Podkiss, aí, se for lá no Instagram, vocês vão ver isso aqui, ó. No dia 12 de março de 1996 era lançado o MTV Unplugged, da banda mais quente do planeta, The Hottest Band in the World. O álbum marcou a primeira performance da formação original do Kiss desde 1979 nas músicas Bad e 2000 Man. Paul Stanley, Peter Criss, Ace Frehley e Gene Simmons cantaram essas 2 músicas. Aí o Bruce Kulick e o Eric Singer saíram e deixaram os 4 que cantaram essas 2 músicas. Na hora de encerrar com Nothing to Lose e Rock and Roll Night, voltaram os outros 2 e o Kiss tocou como um sexteto. Também marcou a primeira e única vez na história que a banda tocou como um sexteto. Tá vendo aqui, ó? Já que nas 2 últimas músicas, Bruce Kulick e Eric Singer retornaram ao palco. Acabei de contar essa história aqui. A versão em CD normal, que é essa aqui que eu tenho, aqui, possui 15 faixas. Então tá aqui, ó. 15. Cadê? É difícil pegar porque tá contra a luz. Então, 15 faixas. Mas sempre os japoneses, eles têm vantagem sobre muita coisa, né? Ganharam uma faixa bônus, a 16ª faixa é a Got the Shoes, do disco Hotter Than Hell. No show incluso no Kissology, o Kissology foi uma série de DVDs lançados pelo Kiss ali entre os anos de 2006 e 2008, por aí. O show MTV Unplugged foi lançado também em DVD e foi lançado em VHS na época. VHS que eu tive uma via sacra para conseguir o meu na época. Tive que atravessar a cidade de Belo Horizonte para conseguir esse disco que hoje completa 29 anos. Então, no show que está no DVD Kissology Volume 3, o vídeo é registrado com outros 5 discos, 5 canções, que são adicionadas. Hard Luck Woman, com o Paul Stanley nos vocais, Heaven's on Fire, Spit, do Revenge, Heaven's on Fire do disco Animalize, de 84, Come On and Love Me, do Dress to Kill, e a versão country de God of Thunder, bem ruinzinha, tá? Fraquinha, God of Thunder boa é a que o Bob Ezrin bolou e editou para o disco, do álbum Destroy. Existe um DVD pirata por aí que se chama Kiss Unplugged Uncut, que é a versão sem corte, que é a gravação completa, sem cortes e com os caras repetindo música. Alguns erram a letra, erram a entrada, erram acorde, né, desafinam. Então a banda repetiu música por motivos, né, repetindo para pegarem os melhores takes para colocar no disco. Então os melhores estão aqui. Então existem várias e várias e várias versões desse disco aqui. Então, fica aí o registro do Podkiss BR, do Gabriel Fulaneto, do Biel. Podkiss está no Instagram, está no YouTube e no Spotify e nos outros agregadores aqui. O Dalmolin falou, viu Kiss ao vivo em Montreal em 1991.
top 20. Tá muito abaixo nesse seu ranking aí, Dalmolin. Faz favor de subir o Kiss aqui. Alô? Pode subir o Kiss nesse ranking aí, ó. Pode parar. Tá muito abaixo. Kiss tem que ser número 1. Kiss é a melhor banda de rock do mundo. Aí, quem quiser me seguir aí no Instagram, é Franco de Amorim, eu sempre deixo registrado aqui. Eu fiz uma resenha sobre o Kiss Unplugged também, né? E eu escrevi o seguinte aqui, ó, sobre o Kiss Unplugged, lançado em 1996. Sem nenhuma dúvida, o melhor disco da série dos acústicos MTV já produzidos. Nesta obra-prima, os à época desmascarados resgataram clássicos de sua longeva história e os apresentaram para uma nova geração de fanáticos pela banda. Nesse disco estão músicas de álbuns como The Elder, Gene Simmons Solo, de 78, Dynasty, Hotter Than Hell, Kiss, Revenge, Destroyer e Dressed to Kill. Quase todo o setlist foi apresentado pelo quarteto Paul Stanley, Gene Simmons, Bruce Kulick e Eric Singer. Na parte final da apresentação, alguns membros da família, né, que o Paul Stanley fala, "We got the members in the family here tonight", né? Não estamos falando dos nossos pais. Aí ele anuncia Peter Criss e Ace Frehley, né? Então, no final da apresentação, alguns membros da família apareceram na festa, não eram os pais dos músicos. Peter Criss e Ace Frehley se juntaram ao time depois de 15 anos sem estarem no mesmo palco e reviveram a formação original do Kiss tocando duas canções, 2000 Men e Beth. A celebração foi encerrada ao som do hino mundial do Rock and Roll Night, as 5 vozes cantando, já que o Bruce Kulick não canta. Foi apresentada com toda a banda cantando um trecho da letra. Os anos seguintes ao Kiss MTV Unplugged foram capítulos marcantes na história da banda, com mudança de formação e lançamento de um vasto material. Então, sigam lá, dê uma moral pro Biel Fulanito no Podkiss, e quem quiser me acompanhar aí, Franco de Amorim e também Chelsea Fan BH. 12 de março de 1996, 29 anos do Kiss Unplugged. Escasso, melhor acústico já produzido pela MTV. Boa. Vou dar uma linha aqui, que eu falando pra ele que esse ranking, esse top 20 aí do Kiss está muito baixo no ranking dele. Number 1, Led Zeppelin. É isso aí. O Led Zeppelin é uma banda que eu sou mais da coletânea. Eu tô com o livro, a biografia do Led Zeppelin no carrinho para finalizar o pedido. E eu tenho aqui os DVD Celebration Day do Led Zeppelin, aquele gravado em 2007 lá no O2 Arena, né? Não é isso, Dalmolin? O2 Arena para nós brasileiros aqui. Curto mais as bandas inglesas, sou bem clubista, hahaha. Mas o Kiss tem um super hit na Inglaterra, o Dalmolin. Creatures of the Night. Nas últimas turnês dos caras, na gira, né? Na passagem deles pela Inglaterra, eles sempre adicionavam Crazy Nights no setlist. Foi um hit, foi número 1 ou número 2 aí na Inglaterra nos anos 80. Crazy Nights. Então, fica a dica aí, ouçam e assistam Pretty Maids e ouçam Kiss Unplugged, nessa data, 29 anos do lançamento. Salve pro Ryan da Cruz aí, isso aí, vovô blogueiro Alessandro Dalmolin, boa resenha. Que foi relatado aqui, né? Falamos muito futebol, muita história de Chelsea contra dinamarqueses, a UEFA Conference League, tá aqui o verdinho, quem tá acompanhando aí. O jogo, então, vou dar aqui o serviço, né? O jogo é Chelsea-Copenhagen, em 13 de março, na quinta-feira, 13 de março de 2025. O jogo vai acontecer às 17 horas no horário de Brasília, 20 horas no Reino Unido e 21 horas no horário dinamarquês. Aqui no Brasil, a transmissão é da Cazé TV. Quem transmite a UEFA Conference League no Reino Unido, meu caro vovô blogueiro Alessandro Dalmolin. Transmissão aí da Cazé TV aqui para o Brasil já está todo confirmado. Quero agradecer a turma toda que esteve aqui presente na resenha.
o Dalmolin, o vovô blogueiro, o Ryan da Cruz, o... Cadê o Cris Silva, meu xará, o Diógenes, o Alisson, valeu demais pela participação, o Gabriel, o Felipe, o SH7 aqui, boa, Cris, Alisson, o Rafael, muito, contribuíram bem. Dalmolin hoje não botou a cara, mas contribuiu demais no chat aqui com as histórias. Muito bem-vindo, deve estar agarrado no trampo pelas madrugadas londrinas já. Vem que na Inglaterra agora, Brasil 21h07, Inglaterra 1 da manhã, né, Dalmolin? Não é isso? Ou meia-noite? Hora de Londres, Dalmolin. Atualiza para nós aqui. Jonathan Pereira, lá de Pernambuco. Valeu demais a turma toda aí. Contribuíram pra caramba. Valeu. Quero pedir aqui o registro. O Dalmolin mandou aqui, ó. Quem transmite a UEFA Conferência League para o Reino Unido é a BT Sports. Então, a Inglaterra, a BT Sports transmite. No Brasil, os direitos são da Cazé TV. Então, agradecer todo mundo aí. Quero pedir aquele apoio nas redes sociais. Primeiro aí do nosso vovô blogueiro, né? O vovô blogueiro no Instagram e o vovô blogueiro no YouTube. Curtam, sigam as resenhas lá. Sigam o canal e acompanhem todas as viagens, todo o turismo, futebol, tem muita coisa boa lá. É atemporal o canal do Dalmolin. Dalmolin disse, horário de Londres, atualizando, 0h07, meia-noite e 7. Então, em Londres, o Dalmolin já está no dia do jogo, já está na quinta-feira. Horário de Brasília, 21h08 da quarta-feira, 12, véspera de Chelsea e Copenhague. Quero pedir apoio nas redes sociais do Chelsea Fan BH, Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Blue Sky, YouTube, Chelsea Fan BH 1905, com quase 490 vídeos, pós-jogo, pré-jogo, resenhas atemporais. Entraram 2 resenhas lá recentes, muito boas, que foram 3 resenhas muito boas. Uma é repercutindo declarações do Todd Bowley, a última, quase 3 horas de papo, Chelsea 120 anos, e teve também era Bowley, né? Período pós-Roman, era Bowley. Então, se juntar essas 3 resenhas, vai bater aí quase 8, 9 horas de papo falando sobre o Chelsea. Eu acho que só na Inglaterra encontra conteúdo vasto desse jeito, com tanto tempo disponibilizado para difundir aí, para falar sobre o Chelsea. Então, material tem, é só a turma espalhar. Quem puder compartilhar, espalhar aí no seu stories, em seus redes sociais, chamar os Blues para participar das resenhas aqui, que nunca vai deixar de existir, né? Então, o Chelsea Fan BH 1905 no YouTube, então tem as pré-jogo, pós-jogo, resenhas atemporais, gigantes do Chelsea, lendas do Chelsea, pílulas Blues, histórias de torcedor. Confiram as playlists, tem muita coisa lá. Vasto material. E, geral, o Chelsea Fan BH tem texto, tem áudio, tem vídeo, muita história registrada. Quem não gosta de ler e nem ficar assistindo o vídeo, tem a opção de só escutar, acompanhar pelo stream, que aí você pode fazer a sua caminhada, lavar seu carro, dar banho no seu cachorro, lavar sua louça, lavar sua roupa, ou fazer nada simplesmente, ou você estica a perna, ou pega um bom livro e começa a ler e bota ali baixinha a resenha e vai escutando e vai acompanhando. Porque o Chelsea Fan BH também está no Spotify e na Amazon Music. Né? O vovô blogueiro falou sobre esse conteúdo recente produzido aí sobre o Chelsea. Quase um seriado da Netflix. É muito bom. Mas tá aí, Dalmolin, registrado para a história. Entendeu? A gente não ganha nada, é só o prazer, é só o vício. Você mora na Inglaterra, você respira, você está na cidade do Chelsea. Para nós do lado de cá, do Atlântico,
torcer é a nossa maneira de torcer à distância, pelo menos a minha maneira de torcer à distância. Então, 5 da tarde, 17 horas pelo horário de Brasília. Vamos todo mundo ligar no YouTube. Quem puder, dá aquele jeito de chegar em casa do trabalho, da escola aí rapidinho, liga na Casé TV e vamos assistir Chelsea e o Copenhagen. Valeu, tá feito, tá pago a resenha de Chelsea e Copenhagen, UEFA Champions League 24-25, oitavas de final, jogo de volta. É o segundo jogo que vai acontecer na quinta-feira, dia 13. Olha aí, Dalmolin reforçou o palpite, 3-0, sem dó. Eu vou no 2-0 com gol do Palmer e do Nkunku. Eu não tô acreditando numa boa atuação do Chelsea não, mas só que a vitória vai chegar. Valeu demais. Saudações, povo blue. Bandeira azul, ó. Sempre lá no alto. Valeu. Ouçam Kiss, Pretty Mates e acompanhem o vovô blogueiro Alessandro Dalmolin. Valeu, até a próxima.